chegou por aqui. Então, quero dar aquele muito bom dia, quase da Frozen, já que nós estamos em basicamente 2 graus. Olha, já ia esquecendo de colocar o meu fone aqui com vocês. Conseguem me ouvir bem? Como é que tá por aí? Pera lá. Pronto. Agora com fone. Quase que eu esquecia. Me ouvem bem? Tá tudo certo? Hoje a gente tem um tema da ordem do dia, um tema extremamente importante. E se a gente falasse um pouco mais de ansiedade? Bom dia, Tawane, bom dia, Zuleide, bom dia, Carla. Vamos pensar um pouco mais sobre ansiedade. Para início de conversa, já que a gente está com um tema tão importante, eu queria trazer este livro aqui. Lembram dele? É o nosso DSM-5-TR. E eu quero lembrar a vocês o conceito que a gente tem de ansiedade nos nossos manuais, porque a conversa de hoje vai muito além do que está descrito aqui nesse livro. Já conferiram que a gente tem vários transtornos da ordem da ansiedade, como transtorno de ansiedade social, as fobias específicas, né? A ansiedade generalizada, a gente vai ter também pânico. Mas eu quero ter uma conversa hoje com vocês mais a fundo. Aquela que realmente visa não só da gente cuidar dos sintomas, cuidar daquilo que aparece, mas especialmente cuidar das origens. Então, acompanhem comigo aqui no DSM-5-TR. Quem tiver o seu pode acompanhar comigo, tá? Página 215, certo? A primeira página aqui sobre transtornos de ansiedade, para a gente lembrar uma coisa importante. Vamos lá. Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que partilham características de medo e ansiedade e perturbações, então, comportamentais relacionadas. A gente já começando, pega papel e caneta e bora, porque é meia hora intensa. Essas são as nossas pílulas clínicas. Se você ainda não pegou papel e caneta, corre agora, partilha com um colega psi, porque falar sobre ansiedade é falar sobre algo que nos constitui, né? Então, voltando à leitura aqui, página 215 do nosso DSM-5-TR. O que é medo? Medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. Certo? A ameaça está à frente. A ansiedade, por sua vez, é a antecipação de uma ameaça futura. Vou repetir. Medo, página 215 do DSM-5-TR, quem quiser, tá? Versão brasileira. Medo tem a ver, então, com a forma que a gente se ativa frente a uma ameaça imediata, seja uma ameaça real ou percebida. A ansiedade é a antecipação da ameaça. É claro que na nossa vida a gente faz essa diferenciação em nível conceitual, mas na verdade elas podem se sobrepor, não é? Eu posso estar aqui frente a uma ameaça imediata e também começar a ter aqui uma antecipação, medo que ela ocorra de novo. Eventualmente essas coisas acontecem porque a gente não cabe no manual, né? A gente não cabe no protocolo. O fato é que uma pessoa que tem um quadro clínico de ansiedade, vamos lá, ansiedade generalizada, que se preocupa muito, que parece que passa os dias tensa, né? Tensão muscular também é uma característica importante do transtorno de ansiedade generalizada. Preocupação excessiva, dificuldades para dormir, eventualmente alterações do apetite, né? Mas tensão muscular, a pessoa tá assim. A irritação também é um sintoma muito evidente. Mas pensa comigo uma coisa bem importante. A gente tem como padrão ouro para transtornos de ansiedade a TCC. É fato. O ganho que a gente tem com algumas técnicas cognitivo-comportamentais são inegáveis.
É fato também que a gente tem aí, né, de modo geral, uma boa fatia dos pacientes que passam pela terapia, né, tradicional, pela TCC, que conseguem, não é, resolver o quadro clínico, conseguem dar um desfecho bacana, não é, após a terapia. Só que tem recaída. Recaída aqui quer dizer que a pessoa até consegue cuidar um pouco melhor, né, da sua própria ansiedade, mas passados 6 meses, 1 ano da terapia, ela tem novas crises de ansiedade. Ela apresenta também essa tensão muscular, essa irritação, essa impaciência no dia a dia. Então, o que a gente vai perceber, é claro, um nível de efetividade, de funcionamento bacana, né? 70% dos casos, isso é altíssimo. Mas e os outros 30% que parece que a ansiedade nunca vai embora? Que a pessoa começa a dizer assim, olha, não tem terapia certa pra mim, eu faço isso aqui e eu nunca melhoro. Isso, na verdade, deve ser algo da minha personalidade. Eu sou assim, eu não tenho como mudar. E isso acontece com muitos pacientes. Porque uma pessoa ansiosa hoje, uma pessoa que é impaciente para resolver logo, pessoas que são impacientes, por exemplo, para brincar com os filhos, pessoas que são irritadas porque não conseguem ter um momento de descanso, porque acham que tem que estar produzindo. Pessoas que ficam ansiosas porque têm um nível de perfeccionismo alto, né? Perfeccionismo já é isso, mas é assim, é um nível de exigência, de um padrão inflexível tão alto, que parece que não tem outro caminho senão cair na armadilha da ansiedade. Então, quando a gente fala de esquemas para a ansiedade ela é muito além do que o manual indica, muito mais do que simplesmente pensar na antecipação de uma ameaça futura. Porque a ansiedade tem a ver com alguns esquemas de origem. É nesse sentido que a gente começa a pensar de o que é que na minha história de vida contribuiu para que eu também tivesse um funcionamento ansioso. Olhar então para o sentido da ansiedade é olhar sobre a nossa própria história e é olhar especialmente e de maneira muito sensível sobre por que eu tô assim. Muitas vezes o adulto ansioso, esse que não consegue fazer as coisas com calma, com paz, foi também a criança que o tempo todo o pai e a mãe estavam bora, tá na hora da escola, a gente não tem tempo para isso, não dá para fazer. Quase como se a criança tivesse o tempo todo atrasada. E isso não tem a ver com o romantismo da coisa. Então quer dizer que a minha ansiedade hoje é culpa do meu pai, culpa da minha mãe. De maneira alguma. Eles estavam provavelmente, ou pelo menos na maior parte das vezes, oferecendo o melhor que eles podiam. Mas vocês conseguem perceber que uma pessoa que a vida toda, que quando era criança, parecia que estava sempre atrasado. Bora, tá hora de acordar, bora, já colocou a roupa, não colocou ainda, menina, era só pra tomar banho, é o banho da escola, bora! Gente, vocês acham que isso funciona como no cérebro de uma criança? Não, de verdade, olha aqui pra mim, porque só de falar isso já pode ter ativado algumas pessoas aí. E se eu chego aqui e falo, então, cadê a tarefa de casa? Não fez? Aí você chega na escola, você tem a mesma coisa, a professora brigando, os alunos gritando. Veja, é um ambiente que desde a sua origem, desde quando era criança, era muito ansiogênico. Era um ambiente em que se queria tudo para ontem. Essa criança, ela começa a ter uma perspectiva de mundo de que ela está sempre atrasada, de que ela está sempre errada, que não importa o que ela faça, não tem espaço para descansar, espaço para brincar, espaço para espontaneidade, e aí ela começa a ficar tensa. Eu tenho que tomar banho rápido, senão vão brigar comigo. Eu tenho que fazer tudo rápido. Agora, você acha que isso fica só na infância? Porque essa criança, na melhor das hipóteses, vai crescendo. E aí ela pode ser exatamente essa criança que ninguém teve paciência para esperar o tempo dela,
né, limites realistas para ela, pode se tornar, sim, o adulto que não sabe, ele simplesmente não sabe, ele nunca aprendeu o que é fazer as coisas com calma. Mas, claro, esse é um exemplo que pode tocar muita gente aí, né? Márcia, linda, Márcia diz assim, a criança não para e quando se torna adulto tem dificuldade gigantesca em ter foco de concentração e vem um ruído mental. Exatamente. Outro ponto importante é que, claro, né, eu tô falando de um ambiente de origem, né, da família de origem, que muitas vezes vai ensinando uma forma de ser apressada, uma forma de ser que não é funcional. Mas a gente tem várias e várias outras formas de ensinar as nossas crianças a serem ansiosas e pronto. E traçando aí uma trajetória de muito sofrimento na vida adulta. Porque eu queria falar que a ansiedade não é só ansiedade de desempenho. Isso todo mundo fala. Isso provavelmente você já ouviu falar, não só agora aqui comigo, mas já deve ter ouvido falar em outros lugares por aí. Mas a ansiedade ela está profundamente ligada à necessidade de conexão e estabilidade quando não são atendidas. Então pensa aqui comigo, e é algo que eu realmente quero conversar com vocês. Eu trabalhei e trabalho ainda, né, com foco em luto. Isso para mim é muito importante, especialmente associando a terapia do esquema. Eu já cheguei a falar com vocês, né? Eu tenho começado a escrever um livro sobre o assunto, né? Sobre luto e esquemas, porque a mim me toca muito, né? Falar sobre vínculo e a quebra do vínculo. Vocês sabiam? Olhem bem aqui nos meus olhos. Aumentem o volume do telefone. Guardem isso para toda a vida clínica de vocês. Perder a figura parental, o pai ou a mãe, até os 18 anos, é um dos maiores indicadores de sofrimento e, inclusive, de correlação com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e, inclusive, transtornos de personalidade. Vou repetir. A perda da figura parental até os 18 anos é um dos maiores elementos, é uma das maiores experiências correlacionadas a transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e transtornos de personalidade na vida adulta. Vocês têm ideia do quão grave é isso? Porque sabe o que a gente está falando? Da perda. E aí entra perda por morte, perda em nível de simplesmente desaparecimento, sabe? E isso leva a gente a um dos esquemas mais enraizados que a gente tem, que é o esquema de abandono. O esquema de abandono tem a ver com a ausência física da pessoa. Então pode ser o pai ou a mãe que sai de casa e não dá sinal e não tem presença na vida da criança. Ela fez o vínculo e o vínculo é quebrado. E a perda por morte. Especialmente aqui a perda por suicídio. Né? A Jorliane, falei certo teu nome, Jorliane? É assim mesmo? Ela pergunta, vale para separação também? Separação também está aqui incluída como uma experiência dolorosa. Mas quando eu falo para vocês da perda parental, eu estou falando da perda por morte, né? Porque isso tem a ver com a perda irreversível, sabe? Ou seja, tem a ver com uma pessoa que faleceu e ela não volta mais. Então, quando a gente cuida de uma criança, de um adolescente que passa por uma perda parental, a gente tem aqui, vou repetir isso durante o nosso encontro todo,
E eu espero que, pronto, 2024 saia aqui, né, o livro que eu tô escrevendo, porque vai ser da gente ter uma reflexão, assim, profunda demais. Porque a ansiedade, ela tem várias raízes. E se a gente for parar para pensar no DSM-5-TR, a gente vai chegar num diagnóstico de luto complexo persistente, de luto complicado. E, de fato, tem a ver com essa ansiedade. Oi, voltei? Pronto. Se a gente fala da perda parental, a gente está falando em nível de diagnóstico, um diagnóstico de luto complexo persistente. Ou nasci de 11 em luto prolongado. Mas vocês conseguem ver aqui para mim que a gente pode trabalhar a elaboração de perda, mas a raiz da coisa, a raiz emocional, experiencial, tem a ver com a perda. Então, por mais que a gente até faça o trabalho de luto, não é? As 4 tarefas do luto, inclusive, né? pela psicoterapia do luto, é muito provável que, se essa pessoa não conseguir voltar às origens da própria ansiedade, através, por exemplo, da psicoterapia com experiências emocionais corretivas, vai ser aquela pessoa que diz assim, olha, eu já melhorei bastante, mas parece que é uma dor que não passa nunca. Porque a perda, ela vai doer muito, claro que vai. A tristeza, ela é a base da perda, não é? E isso causa muita ansiedade. Mas quando a pessoa perde a figura parental quando criança ou seja, perdeu conexão, perdeu estabilidade, ela pode começar a ter como se fosse um algoritmo, ou seja, o esquema de abandono, de que as pessoas que ela ama não vão ficar com ela. As pessoas que ela ama vão morrer. Vão morrer, vai acontecer alguma coisa. Então, entende que essa antecipação de ameaça não é só uma antecipação simples, uma antecipação que a gente vai tratar a partir de um protocolo. Eu vou mandar um Excel e a pessoa responde pronto. Porque essa ansiedade, ela não é pontual, ela não tem a ver com um problema que aconteceu agora, né? Uma prova que eu vou fazer amanhã e eu tenho que estudar e eu tô sentindo borboletas no estômago. Eu tô falando de uma ansiedade que é quase existencial, porque ela foi formada como uma forma de reação à vida. Tem a ver com as lentes que a pessoa começa a utilizar para ver o mundo. O mundo se torna perigoso, o mundo se torna instável. Eu não consigo confiar nas pessoas. Vou dar outro exemplo de raiz de ansiedade. Abuso. Abuso físico, abuso sexual. Estou falando aqui de assédio moral. Então, pensa aqui comigo. Uma criança que passou por uma experiência de abuso, que passou por isso, especialmente com a figura parental, né? Com um familiar. Gente, vocês acham que... Como é que fica a lógica sobre o mundo? Eu não posso confiar em ninguém. Porque no meu momento de maior indefesa, de maior vulnerabilidade, quando eu era criança, tal pessoa fez isso comigo. Como é que eu posso confiar nos outros? Percebe que vai tendo, então, experiências fortíssimas de vida que podem, tanto em nível de diagnóstico, estar relacionado a transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. E aí, o que a gente vai trabalhar não só tem a ver com o diagnóstico, mas a gente vai trabalhar especialmente com memórias traumáticas. Vê como isso é importante. Não basta que eu faça aqui, não é, a definição do DSM-5-TR. O medo é uma reação emocional frente a uma ameaça iminente, seja ela real ou percebida. A ansiedade é uma antecipação dessa aversão. A gente tem que ir na raiz. E aí, sabe qual é o problema? Pelo menos que eu encontrei na minha prática clínica antes, e que a terapia do esquema foi revolucionária?
É porque a gente trabalha, pelo menos nas abordagens não diretivas, isso vai desde a gestalt terapia, desde a psicanálise, é que o paciente consegue chegar até no insight. Ah, entendi. Então quer dizer que a ansiedade que eu sofro hoje tem a ver com a perda do meu pai e da minha mãe? Tem a ver com o abuso que eu sofri quando era criança? Né? Tá relacionada a esse medo, a minha vulnerabilidade, etc, etc. E a gente faz o que com isso? Note que, se isso acontece em uma abordagem não diretiva, aumenta o sofrimento da pessoa. Então quer dizer que eu tô aqui na terapia, quer dizer que eu sei mais ou menos o que aconteceu, né? Sei a causa, mas não consigo ser diferente. Tem algo de errado comigo. Então, ao invés de tratar verdadeiramente, aquela pessoa sai pior do que quando entrou na terapia. Porque agora ela diz, ok, então eu sei que tem isso na minha história de vida e eu não tenho elementos para cuidar. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que essa minha reação emocional, essa minha ansiedade é desproporcional ao que está acontecendo, mas não sei ser diferente. E não adianta você passar a tabelinha de Excel, não adianta você fazer um trabalho de imagens para ampliar somente a consciência se você não oferece recursos para essa pessoa cuidar dela própria. E é aí que a gente tem uma mudança radical de postura clínica. E desde que eu descobri isso há 3, 4 anos, não é? Quando eu comecei a formação também em terapia do esquema, e hoje eu tô com a certificação internacional no ISST, a gente tem um grupo de formação, a gente vai ter a imersão no dia 15 ao dia 17, né? Ou seja, segunda-feira que vem, é que não basta a pessoa falar na primeira pessoa do presente e no presente. Não basta ela colocar os pensamentos dela, fazer um registro de pensamentos funcional. A gente volta nessa experiência de origem. A gente vai lá atrás com trabalhos de imagem através daquilo que a gente chama de ponte emocional. Para tudo. Vou até colocar meu DSM aqui. Ponte emocional é uma técnica fabulosa, porque permite que o paciente ele entenda melhor o que a gente está apresentando agora em nível de ansiedade. E na ponte emocional, a gente vai fazer um trabalho com imagens para pensar em nível de memória, em nível de experiência, em nível de existência, o que essa ansiedade guarda como relação em experiências lá atrás. Isso a gente faz também em outras abordagens, como por exemplo na Gestalt terapia, o que é fabuloso. E eu sou profundamente grata a PELS, por exemplo, especialmente pelas técnicas experienciais que favorecem, né, esse tipo de contato emocional, a experiência, a emoção que dá o sentido e propósito para a nossa vida. É o que diz se você está achando essa aula boa ou não. É como eu consigo proporcionar sentimentos e emoções em vocês. Só que na clínica isso não é suficiente. Então, ao invés da gente trabalhar com imagens, né, que a pessoa fala na primeira pessoa, que ela fala no presente, a gente entra na cena. Exatamente. Então, a gente faz o trabalho com imagens e a gente faz aquilo que a gente chama de reescrita de imagens ou reescrita em imaginação. Porque o nosso propósito não é repetir tragédia, não é ficar aprofundando somente nas raízes para chegar numa conclusão que pronto, a gente é desamparado e acabou. Não, a gente não é desamparado, não. A gente pode ter vínculos seguros sim, a gente aprende a ter vínculos seguros. Sabe por quê? Porque esquema nenhum vem no nosso DNA. A gente aprende, a gente constrói, a gente forma esquemas ao longo da vida e da mesma maneira como a gente aprende, a gente também pode desaprender, a gente pode desativar os esquemas. Vê que coisa linda. Então, quando o paciente faz esse exercício de ponte emocional, quando ele faz esse trabalho com imagens e ele consegue acessar uma memória, uma experiência, né, em que aquela emoção ela começa a ficar mais forte, ela começa a cristalizar um tipo de esquema, que pode ser o esquema de abandono, esquema de fracasso, esquema de defectividade, né, que vai estar aí nas causas, nas origens da ansiedade, o terapeuta faz algo que é revolucionário. Ele diz assim para o paciente. Vou dar aqui o exemplo do nome que eu sempre dou, né? Vamos imaginar que minha paciente chama Maria. Maria, eu posso entrar nessa cena?
E quando a gente entra na cena, que a gente encontra com a Maria pequenininha, né? A Maria criança, o nosso propósito é de reparentalizar, ainda que seja de forma limitada ao contexto terapêutico. O que é reparentalizar? É a gente identificar qual é a necessidade emocional do nosso paciente e atender a essa necessidade. A nossa função, quando a gente, né, promove reparentalização limitada, por favor, anotem, acolher, validar e defender a criança. Defender essa experiência tão primitiva, tão emocionalmente enraizada, para oferecer desfechos diferentes. Ai, Vanessa, peraí. Você tá falando que é um trabalho em imaginação, que vai fazer tudo isso, que a pessoa tá lá, né, super conectada com a emoção. Mas esse desfecho não aconteceu de verdade. Esse desfecho que você tá falando aí é só em imaginação. Calma. Porque o nosso cérebro, ele é fabuloso. Ele é espetacular. Então, quando a gente está emocionalmente muito ativa, quando a gente está no que os livros chamam de emoções quentes, e a gente faz o trabalho com imagens, o que a gente está fazendo é ativar o cérebro daquela pessoa. Fica hiperativado quando a gente faz uma ponte emocional. Então, a gente tem, é como se, né, se passasse aqui para um exame de imagem, o cérebro ia estar assim, cheio de cor, né? Aquela coisa toda. E quando a gente consegue fazer esse trabalho com imagens, que o cérebro está todo ativado, sabe o que a gente promove em nível neurobiológico? Novas sinapses. Aquela experiência que era só voltada a uma reação de estresse altíssimo, de muita ansiedade, começa a ter outros caminhos sinápticos. Começa a ter alternativas. Ela vai lembrar daquela experiência e vai também ter outras memórias associadas. Poxa, naquele dia que tal coisa aconteceu, que foi horrível, foi péssimo. Mas eu já trabalhei isso em terapia também, foi. E a Vanessa voltou lá e isso aconteceu. E, poxa, foi até diferente. Sabe o que a gente vai fazendo? Outros caminhos sinápticos. O cérebro, ele começa também a ter um funcionamento diferente. Vê que coisa linda. Então, quando a gente promove reparentalização, tem a ver também com essa entrada do terapeuta. E claro que não é só assim, não é? Durante a nossa imersão, a gente vai ter 3 dias de aulas mais aprofundadas. O primeiro dia, inclusive, é especialmente para experiência emocional corretiva, então a gente vai ver isso na íntegra. A diferença das outras abordagens é que o terapeuta entra na cena. O terapeuta oferece reparentalização limitada. Acolhe, valida e defende a criança. Defende esse modo vulnerável. Em outra instância, sabe o que a gente acaba ensinando para o nosso paciente? Formas de se defender. Na maior parte das vezes, quando eu faço essa técnica com os meus pacientes, eles dizem assim: Vanessa, foi, eu acho que a primeira vez que eu me senti defendida, que eu me senti segura de verdade. Porque a ansiedade, ela tem na sua raiz instabilidade, insegurança. É por isso que a pessoa, quando ela está ansiosa, ela fica hipervigilante. Se ela tem um esquema de abandono, se ela perdeu a figura parental por morte, se houve algum abandono na família, ou inclusive privação emocional, a pessoa estava presente fisicamente falando, mas não estava disponível emocionalmente. Ela começa a criar uma narrativa de vida que quem eu amo vai sempre embora. Isso é pra mim mesmo, eu nunca vou ter um relacionamento que presta. Essas narrativas, elas se cristalizam. Mas não é só em nível de pensamento, né? Isso também acontece em nível de reação emocional. A ansiedade é ruim porque ela dói no corpo, o coração bate forte, a gente perde o ritmo da respiração, é uma tremedeira danada, né? Ou a gente come demais ou come de menos. Nossa, é um furacão aqui dentro. Porque a gente está no modo sobrevivência. E na raiz da coisa é o que realmente promove mudança a longo prazo. Agora não espere que esse tratamento, que muitas vezes foi da vida toda
assim dure em 12 sessões, não é? Porque a vida não cabe num protocolo. A vida, ela não é uma linha reta. Quando a gente trabalha experiências emocionais, quando a gente vai sobre isso, olha, é um pouquinho a cada dia. Assim como a gente está tendo aqui nas pílulas diárias. Pílulas com pílulas clínicas, pílulas, nosso café com psicologia. A ansiedade, quando ela é composta, ela está aqui nos nossos esquemas, é diferente. Porque é mudar a nossa perspectiva de mundo, de vida, de experiência, de relacionamento, de comportamento, né? Não é só a ansiedade que eu tenho porque eu vou fazer uma prova amanhã, algo pontual. A ansiedade, quando ela toca lá dentro mesmo, aí, minha gente, desculpa, mas é terapia do esquema mesmo. Vou parar aqui um pouquinho que eu me empolguei e vou ler aqui os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aqui que ainda dá tempo da gente falar um pouquinho mais. Nossa, quanto comentário. Peraí, eu vou tentar voltar. Tem muita coisa, né? A Márcia diz assim, nossa, Vanessa, eu tenho um caso assim, perdeu o pai e até hoje não aceita que ele morreu e tem uma insegurança e ansiedade. Fora outros fatores, é um caso muito difícil, mas o esquema tá ajudando muito. Exato, é claro que a gente vai cuidar do luto, né, Márcia? A gente vai perceber a elaboração dessa perda recente, mas se depois que você faz a psicoterapia do luto, o paciente ele continua com muito desconforto, né, com essa coisa meio que, olha, parece que é uma crise que é recorrente, né, se torna crônico, aí é esquemas, não é? Perfeito. Daniela, linda, diz, eu estou ansiosa, né? para a publicação do livro. Eu também. Eu espero que em 2024, né, a gente já tenha ele aí saidinho do forno. Não vai ser um livro grandão, não, mas é um livro de reflexões, né? Rayane diz assim, quando uma pessoa tem a perda parental até os 18 anos, pode desenvolver 3 transtornos. Assim, sim, o que você colocou aqui. Não é que ela pode desenvolver, né? Mas a gente tem a experiência precoce de perda parental, ou seja, a perda de uma das figuras parentais até os 18 anos, como uma experiência altamente correlacionada a transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e transtornos, inclusive, de personalidade, certo? Ok, transtornos de personalidade, isso mesmo, você ouviu bem. Renata diz, exatamente, concordo, por isso venho buscando investir na mudança. Boa, Renata, é assim que a gente vai mudando e transformando a nossa clínica, né? Por quê? Vê que coisa linda também, né? Mudar envolve também um luto de nós mesmos, por isso que dá tanta ansiedade mudar, né? O que vem pela frente, né? Ai, olha, temos uma colocação aqui da Cuidar de Si, ela diz, discordo, na GT trabalhamos a experienciação segura no consultório para dar suporte a novas escolhas. Exato, concordo com você. E a base da gestalterapia para técnicas experienciais é fortíssima na terapia do esquema. Mas nós temos uma diferença importante. Por quê? Quando o paciente tem um quadro clínico grave, ampliar consciência, não é? Ampliar a awareness ou promover a integração de diferentes partes do paciente não é suficiente. Esse é o ponto, foi isso que me pegou, né? Não é suficiente. Uma pessoa que tem uma história de abuso sexual, abuso físico grave, perda parental, ela pode ampliar a consciência e esse é o primeiro passo para qualquer mudança. Mas um paciente grave vai saber o que aconteceu, vai saber o que precisa mudar e ainda assim a experiência emocional trava. É por isso que quando a gente fala assim, a postura, né, do terapeuta nas abordagens humanistas é de facilitador, enquanto que a postura do terapeuta na TCC, por exemplo, é de um colaborador, né, de um empirista, né? Na terapia do esquema a gente não precisa escolher entre um e outro. A gente vai avaliar a necessidade do nosso paciente, a necessidade emocional, e a gente vai incorporar se eu vou facilitar em alguns casos, ou se eu, inclusive, vou ter uma postura focada na mudança, se eu vou orientar um pouco mais a partir da necessidade emocional do nosso paciente. Então, a terapia do esquema, ela também permite esse tipo de flexibilidade para atender realmente ao que o paciente precisa e não necessariamente na postura que eu tenho ao longo do processo inteiro. A minha postura, o cuidado que eu vou dar depende da necessidade do meu paciente.
né? Daniela, querida, por isso que eu me apaixonei pela terapia do esquema. Eu também, né? A Daniela diz assim, eu era da psicanálise e este ponto me angustiava muito. Isso, porque a psicanálise ela busca muito em profundidade as origens da coisa, o que também é uma busca fabulosa. Entretanto, não basta ir até as profundezas, a gente também precisa, em casos graves, casos em que há diagnósticos, né, ou experiências emocionais profundamente enraizadas, como essas que eu falei hoje, a gente também precisa dar orientação, senão a gente vai reforçar, na verdade, um esquema que chama de privação emocional, né? Gente, é isso, chegamos no nosso finalzinho. Valesca, querida, diz assim, que profissional, você está transformando a minha vida. Conte comigo, moça, amanhã tem mais, amanhã às 7h30, certo? Porque é pra gente acordar com o pé direito e mudar um pouco mais. A Renata diz assim, e esses caminhos sinápticos alternativos passam a assumir uma nova possibilidade de enfrentamento a ser integrada na personalidade. Perfeito, Renata. É assim que a gente promove, né, também mudanças em nível de funcionamento. Gente, tem muitas perguntinhas agora. Não vou conseguir dar conta, porque o nosso tempo já chegou no final, mas vou fazer o seguinte, vou publicar aqui a live e aí as perguntas que eu não consegui dar conta agora, vocês colocam lá nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Combinado assim? Então vocês podem colocar a dúvida de vocês lá nos comentários, ou inclusive, se quiserem partilhar, eu vou ficar feliz demais de ver o que mais fez sentido para hoje, qual foi o maior insight de vocês. Combinado assim? Então, espero vocês amanhã às 7h30 e tô achando que eu vou continuar falando sobre ansiedade. O bicho pegou hoje, não foi? Beijinho e até amanhã de manhã!